Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. Inciso 3. Residir no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: inciso 1, cobertura previdenciária; inciso 2, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal; inciso 3, licença maternidade; inciso 4, licença paternidade; inciso 5, gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Capítulo 2 das atribuições do Conselho, artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Inciso 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas nos artigos 129, incisos 1 a 7. Inciso 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: a linha A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. A linha B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato e constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, incisos 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Inciso 7. Expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.
Inciso 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Inciso 11. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. Inciso 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se, no exercício das suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3 da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147. Capítulo 4 da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao do processo de escolha. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo 5 dos impedimentos, artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária, representando o Ministério Público, com a atuação na Justiça da Infância e da Juventude, exercício na comarca, foro regional ou distrital. Título 6 do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual.
Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2 da Justiça da Infância e da Juventude, seção 1, Disposições Gerais, artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre atendimento, inclusive em plantões. Seção 2 do Juiz, artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude ou juiz que exerce a função na forma da lei de organização judiciária local. Artigo 147. A competência será determinada, inciso 1, pelo domicílio dos pais ou responsável, inciso 2, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade no lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, inciso 1, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2. Conceder a remissão como forma de suspensão e extinção do processo. Inciso 3. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Inciso 4. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Inciso 5. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidade de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 6. Aplicar penalidades administrativas no caso de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Inciso 7. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a linha A, conhecer de períodos de guarda e tutela; a linha B, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; a linha C, suprir a capacidade ou consentimento para o casamento; a linha D, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar; a linha E, conceder emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais; a linha F, designar curador especial em caso de apresentação de queixa ou representação,
ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. A linha G, conhecer de ações de alimentos. A linha H, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará. Inciso 1. A entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em: a linha A, estádio, ginásio e campo desportivo. A linha B, bailes ou promoções dançantes. A linha C, boate ou congêneres. A linha D, casa em que explore comercialmente diversões eletrônicas. A linha E, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Inciso 2, a participação de criança e adolescente em: a linha A, espetáculos públicos e seus ensaios. A linha B, certames de beleza. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, entre outros fatores: a linha A, os princípios desta lei. A linha B, as peculiaridades locais. A linha C, a existência de instalações adequadas. A linha D, o tipo de frequência habitual do local. A linha E, a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. A linha F, a natureza do espetáculo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo devem ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Seção 3 dos serviços auxiliares. Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção da equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.